Meus amados, chegamos hoje na 35ª das 39 catequeses sobre a missa e começamos a contemplar na quarta-feira da semana passada a Sagrada Comunhão, considerando as condições para recebê-la. E hoje vamos dedicar uns instantes para meditar sobre as formas de receber a Sagrada Comunhão. A irmã Lúcia relata como se deu a primeira comunhão dela e dos demais 2 pastorinhos de Fátima. Ela diz assim: o anjo apareceu-me pela 3ª vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se por terra e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O anjo prostrou-se diante do cálice e da hóstia. Meus amados, a Igreja sempre tratou a Santíssima Eucaristia com a devida reverência, porque sob as espécies eucarísticas está verdadeiramente Nosso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Todos os demais sacramentos, os outros 6, nos transmitem a graça de Deus. Mas a Santíssima Eucaristia nos traz o autor da graça, Deus mesmo. Toda vez que perpassar pela nossa mente, pelo nosso coração, qualquer tipo de irreverência, falta de reverência para com a Eucaristia, está ali uma tentação do maligno. Independentemente das formas, e já veremos quais são, pelas quais podemos receber o Santíssimo Sacramento, em todas deveríamos ter disposições interiores tais que o Senhor Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, o pão vivo descido dos céus, o pão dos anjos, fosse recebido por nós com a mesma devoção com que a bem-aventurada Virgem Maria o recebeu em seu ventre. Qualquer atitude aquém desta não é digna de Jesus. O assunto acerca da forma como receber a Santíssima Eucaristia, infelizmente, é causa de celeuma para bispos, para padres, para diáconos, para ministros e muitas vezes para leigos. E algo que deveria ser tão sublime, o momento do encontro pessoal com Nosso Senhor na Eucaristia, para muitos acaba sendo causa de desentendimento, infelizmente. Quem fica feliz com isso é o diabo. Porque o momento que deveria ser de mais profunda comunhão com Deus, para algumas pessoas acaba sendo causa de divisão. Meus amados, a começar antes de chegar nas 4 formas permitidas para se receber o Santíssimo Sacramento, há que se considerar o gesto de levantar-nos e pôr-nos em fila para receber a comunhão. A fila da comunhão é um gesto muito bonito porque representa a nossa peregrinação nesse mundo
em busca da comunhão plena com Deus no céu. Esses poucos passos que damos entre o banco e a recepção do Santíssimo Sacramento representam toda a nossa história de vida até aqui, que tem sido uma constante caminhada, uma constante busca na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa caminhada deve ser feita com espírito de piedade, sem distrações, porque estamos a caminho do encontro com o Senhor, e pode ser que hoje seja a última vez que eu faça esse caminho para um encontro sacramental, e pode ser que esta noite ou amanhã eu faça a minha caminhada definitiva para o encontro com o Senhor. Então, cada caminhada até a Eucaristia deve ser vivida como se fosse a última. Senhor, é o meu último encontro contigo, pelo menos hoje, amanhã não me pertence. Que seja um encontro bonito. Que meu coração te receba afável, devoto. E aí sim, chegamos diante do Santíssimo Sacramento e podemos recebê-lo de 4 formas. São 4 as formas aprovadas pela Igreja para receber a Sagrada Comunhão. Uma ordinária, ou seja, a oficial desde a antiguidade. 3 extraordinárias, ou seja, é permitido que se receba também destas outras 3 formas. Antes de passarmos às 4, que se diga, seja a forma ordinária, sejam as formas extraordinárias, as 4 são aprovadas pela Igreja. Compete aos fiéis a escolha de como receber. Então que ninguém se julgue melhor do que outro, porque eu recebo assim, eu recebo assado. Se a Igreja me permite receber desta forma, pois está bem, vou receber da forma que eu achar por bem. O modo ordinário de receber a Santíssima Eucaristia é de joelhos e na boca. Certa feita, aqui nesta igreja, um padre que veio celebrar uma missa, porque eu tinha uma novena fora, me perguntou antes, aqueles genuflexórios lá vai ter bênção de bodas? Eu disse, não, é porque muitos ajoelham para comungar. Aí o padre disse assim, pois é, agora essa mania desse povo querer ajoelhar na frente do padre. Eu disse, padre, não seja pretensioso, não é para o Senhor que eles estão ajoelhando. Não é para o Senhor. É para Jesus. Assim como o Senhor ajoelha depois que consagra o pão, depois que consagra o vinho, dê aos fiéis, se assim o desejarem, o direito de se ajoelharem também diante de Jesus. Não seja aquele burrinho que está carregando Jesus e que acha que as hosanas são para ele. Nós somos só o burrinho que levamos Jesus. Toda reverência é para nosso Senhor. Então quem deseja assim receber a comunhão, pois se ajoelhe. Nas 4 formas, o padre apresenta o Santíssimo Corpo do Senhor, dizendo o corpo de Cristo, e a pessoa responde, amém. Só é prevista esta resposta. Não se diz assim seja, não se diz como às vezes eu escuto, aham, ou como certa feita escutei, valeu seu padre. É amém. De forma audível, não precisa berrar, mas que se diga amém. Que se diga, porque tem gente que não abre a boca nem para isto. Parece um peixe dentro do aquário. Diga amém e receba o Senhor. Quem vai receber a comunhão na boca, basta abrir a boca como se fosse dizer um A, e o padre colocando ali a pontinha da hóstia, ela gruda na língua, não precisa botar meio metro de língua para fora. E por caridade, quem for comungar na boca, não faça esse gesto de dar um bote nos dedos do padre. Deixa que o padre leve a hóstia, porque senão baba os dedos do padre, é uma nojeira. Diga amém, abra a boca e receba o Santíssimo Corpo do Senhor. Esse gesto lembra muito um dos símbolos mais antigos da Eucaristia,
que é o do pelicano, que segundo a tradição fere o próprio peito para, tirando da sua carne e do seu sangue, dar de comer aos filhotes famintos que somos nós. Então esta é a forma ordinária de receber a comunhão. As outras 3 formas, chamadas extraordinárias, foram permitidas a partir de um indulto chamado Memoriale Domini, da Sagrada Congregação para o Culto Divino de 1969. Ou seja, a partir desta data pode-se, além da forma ordinária, receber a Santíssima Eucaristia nas outras 3 formas extraordinárias. São elas de joelhos e na mão, de pé e na boca, de pé e na mão. São estas as formas, ou seja, 2 de joelhos, 2 de pé. De joelhos e na boca, de joelhos e na mão. De pé e na boca, de pé e na mão. Quando se vai receber de pé e na boca, vale o mesmo princípio de joelhos. O sacerdote apresenta o Santíssimo Corpo do Senhor, a pessoa responde amém. A hóstia, ela é recebida na mão. Ela não é pega pelos fiéis direto da mão do sacerdote em forma de pinça. Não se faça assim. Se receba, é um dom. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos. Os discípulos não pegaram o pão. Os discípulos receberam o pão. Então receba na mão e coloque na boca, verificando se não ficou nenhum resquício, porque na menor fração do pão, ali está o Santíssimo Corpo do Senhor. Então, se ficou alguma fração, pois pegue e comungue. Por caridade, não limpe assim ou na roupa. Quem recebe a comunhão na mão, deve receber a comunhão diante do sacerdote ou do ministro, porque há um grande risco e cada vez maior de profanação, de pessoas que levam a hóstia para fins diversos. Eu já presenciei pessoas que levaram a hóstia fazendo de conta que botavam na boca e botando no bolso da camisa. Algumas pessoas levam para dar para o não sei quem que está doente. Outra pessoa, certa feita, disse que era para o cachorrinho que estava doente. Algumas pessoas levam para fazer batuque com as hóstias, para fazer missas chamadas missas negras, missas satânicas. Não há o que não haja. Então, por questão de segurança, de respeito, comungue-se sempre diante do altar. Quem vai receber a comunhão na mão, então, diga amém, tome a hóstia e ponha dentro da boca. Esteja a pessoa de joelhos, esteja a pessoa de pé. Não é complicado. Aqui na paróquia, verdade seja dita, há pessoas que recebem das 4 formas. De forma muito tranquila, cada um de acordo com a sua consciência, elegendo a sua forma de receber a Sagrada Comunhão. Importante é que se receba a Eucaristia com devoção interior, porque muitas vezes a devoção é apenas aparente e o interior está longe de Deus. Uma questão que deve ser tratada, que não se pode negar, às vezes, o bode que está na sala. Há bispos e há padres que negam a comunhão na boca. O que fazer nestes casos? Primeiro, eu trago presente o que está no diretório da liturgia da CNBB deste ano de 2024, no número 6.7, diz assim: jamais, isto é CNBB que diz, jamais se obrigará algum fiel a adotar a prática da comunhão na mão. Deixar-se-á a liberdade de receber a comunhão na mão ou na boca. Esta é a doutrina da CNBB, em comunhão, sim, com a doutrina da Igreja do mundo inteiro. A liberdade de escolha é do fiel.
Ponto. Não posso constranger ninguém a comungar na mão, ninguém a comungar na boca, ninguém a comungar de pé, ninguém a comungar de joelhos. A liberdade é de escolha do fiel. Mas, padre, vamos falar do bode que está na sala? E se o bispo, ou o padre, ou o diácono, ou o ministro não me dão? A sugestão que aqui é Padre Jacques falando, não é doutrina da igreja. A sugestão que eu dou nestes casos. Se quem está distribuindo a comunhão constrange a pessoa a receber unicamente na mão, receba a comunhão na mão. Se preciso for, em privado, depois vá conversar com o sacerdote. Se ele demonstrar abertura para o diálogo. Para quem quer comungar na boca, é difícil comungar na mão, sim. Então ofereça, Senhor. Para mim não é o que eu queria. Não. Então vou te oferecer este meu contratempo por este sacerdote, por este bispo. Porque comprar briga ali, na hora da comunhão, fazer birra, eu me ajoelho e a pessoa não dá comunhão e eu fico de joelhos, e a pessoa não dá comunhão e eu não saio. Em que isso vai edificar? E também com que espírito eu vou receber aquela Eucaristia? Não tem, a devoção já foi para o espaço a tempo. Ali já virou um pé de guerra. Então, se houver algum tipo de constrangimento para que se receba de uma ou de outra forma, receba-se. Ofereça-se a Deus como penitência, como desagravo. No seu coração, se necessário, converse em privado depois da missa. Se também perceber que não há diálogo, tá bom, seu padre, seu bispo, vou rezar pelo senhor e vida que segue. Mas brigar na hora da missa, ninguém ganha com isso, ninguém. Só cria maior constrangimento. Depois é gravação que vai parar em rede social, é um estardalhaço. Quem perde com tudo isso? A imagem da igreja. A princípio por uma devoção minha, mas que pode acabar sendo usado pelo inimigo para causar mais divisão ainda. Que a bem-aventurada Virgem Maria, meus amados, nos ajude a seja de joelhos, seja de pé, seja na mão, seja na boca, que recebamos o Senhor Jesus com a mesma devoção com que ela o recebeu. Ali está verdadeiramente o Senhor em seu corpo, em seu sangue, em sua alma e sua divindade. E que cada comunhão nossa seja um passo a mais na nossa comunhão definitiva com o Senhor na eternidade. Amém.